Oi pessoal, me perguntaram no Instagram hoje, Breno, se eu economizar 50% do meu salário todo mês e investir, em quanto tempo eu consigo parar de trabalhar? Então eu resolvi fazer uma planilha aqui para a gente dar uma olhada junto nesse resultado. Então vamos para a tela do computador aqui. Eu já deixei essa planilha pronta porque ela é um pouquinho mais complexa, ela tem alguns macetinhos que eu fiz aqui para ficar mais fácil de mostrar os resultados para vocês, mas eu vou mostrar o passo a passo dela aqui. Bom, essa primeira célula aqui eu coloquei o juros real. O que seria o juros real? O juros vai ser o rendimento do seu investimento acima da inflação e já descontando os impostos. Eu coloquei um salário de 5 mil, só como referência. Esse valor aqui, independente do salário, não vai fazer muita diferença, porque você faz o cálculo de quanto você economiza por mês e quanto você gasta por mês. Então, no caso que me foi perguntado no Instagram, a pessoa falou, eu poupo 50%. Então, quer dizer, a pessoa gasta 50%. De um salário de 5 mil, ela poupa mensalmente R$ 2.500 e anualmente, então, R$ 30 mil, que são 12 meses gastando R$ 2.500. E no caso, ela utiliza com gastos dela R$ 2.500 também por mês, porque é meio a meio, e 30 mil por ano. Se eu mudar aqui, vamos supor que a pessoa poupe 30%. Então, todos os cálculos aqui já vão mudar, né? Ela poupa 30%, que são R$ 1.500 por mês, o que dá 18 mil por ano, e gasta R$ 3.500 por mês e 42 mil por ano. Então, o que essa planilha aqui está fazendo? Eu fiz uma simulação de investimentos ao longo do tempo. Esse tempo aqui é em anos, então ano 1, ano 2, ano 3, eu coloquei até 60 anos. Se você só aportasse, se você só investisse, o que aconteceria? Você começaria com 30 mil, certo? Então o primeiro aqui vai vir para o saldo, você não vai ter gasto. Então um aporte de 30 mil, sem gasto 30 mil. No ano seguinte, você vai fazer um outro aporte de 30 mil. Só que esses 30 que você tinha antes aqui renderam um pouco. Então é o 30 mil anterior com rendimento, mais os 30 mil que você aportou. E assim sucessivamente, vai aumentando o seu patrimônio, vai aumentando o seu investimento, vai ter juros sobre juros. Você chega a um final aqui, nesse caso na simulação nossa, de 7 milhões de reais em 60 anos investindo. O que eu fiz? Eu fiz essa coluna aqui para eu marcar que ano que a pessoa quer parar de trabalhar. Então vamos supor que ela pare depois de investir 30 anos. Eu coloquei só um xizinho aqui para ele identificar, para ele refazer os cálculos para a gente. Então o que acontece? Quando chega em 30 anos, a pessoa estava aportando, chegou nesse momento aqui, ela vai parar de aportar. O que vai acontecer? Vai começar a ter um gasto. No caso, como o gasto é o mesmo da economia que estava sendo feita, ele vai seguir aqui 30 mil, e vai começar a usar a parte desse dinheiro aqui. Só que o que vocês podem reparar? Mesmo a pessoa usando o saldo aqui, então ela estava com praticamente 1.600.000 acumulado, ela começa a usar 30 mil por ano, o saldo continua aumentando. Quer dizer, ela poupou mais do que precisava para continuar tendo o mesmo gasto para o resto da vida. Então, se você seguir aqui, essa tabela, se eu for estendendo ela aqui, ela vai só aumentando. Então, mantendo o mesmo padrão de gastos, se a pessoa economizasse 50% do salário com juros real de 4% ao ano, 30 anos é mais do que suficiente para ela deixar de trabalhar e conseguir ter o gasto mensal exatamente igual ela tinha antes. Então vamos supor que aqui fosse 30%, ou seja, a pessoa poupa 30 e gasta 70. Vocês vão ver que a poupança aqui era de 18 mil, só que na hora que vira o gasto, vira para 42 mil, que é quanto a pessoa realmente gastava por ano, que é o que está aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para ver se fica melhor para vocês verem. Então a pessoa estava gastando 42 mil por ano e aportando 18. Então vinha 18 tal, até os 30 anos. No 30 anos, ela passa a gastar 42 mil. Aí vocês podem ver que nesse caso aqui, nessa simulação hipotética, ela realmente começa a consumir um pouco do dinheiro. Apesar dela tirar 42 mil, vocês reparam que aqui está caindo mais ou menos uns 4 mil por ano. Então, os juros que está tendo do investimento está compensando uma parte do que ela está tirando. Mas se ela continuar assim, se eu arrastar isso, esse dinheiro vai acabar em algum momento. Então, a premissa que eu fiz é que o dinheiro não acabe. Você consiga viver fazendo retirada desse investimento seu ao longo do tempo, de forma que ele não diminua, de forma que ele mantenha mais ou menos constante. Então, eu fiz várias simulações disso aqui. Na verdade, eu até fiz eu deixei um programa, como é uma coisa um pouco trabalhosa,
eu fiz um programinha para calcular isso pra gente. Então nas simulações, tá que a pessoa poupa 10, 20, 30, 40, até 70% ao mês do seu salário, e a rentabilidade que ela consegue, 3%, 4%, 5%, eu coloquei até 10% como possibilidade, mas em geral, talvez 10% acima da inflação seja um valor um pouco exagerado. Mas vamos lá, eu vou pôr para a planilha calcular aqui só para vocês verem o resultado. Deixa eu só ela calcular aqui. Então beleza, vamos pegar por exemplo aqui, igual a pergunta que tinha feito no Instagram para mim, que era 4% de rentabilidade acima da inflação e a pessoa guardando 50% do salário. Então, precisaria de 19 anos aportando, 19 anos investindo para que você possa parar de trabalhar. Quer ver? Vamos colocar esses valores aqui na tabela para a gente dar uma olhada. São 4% de rentabilidade e 50% de poupança. E a pessoa vai até o 19º ano. Então, vocês reparem que aqui no começo estava aportando 30 mil, foi aportando e foi tendo uma rentabilidade. Aqui, até o 18º ano, ela fez isso. No 19º, ela resolveu parar de aportar. Então, o que vocês veem? Eu vou passar até um gasto de 30 mil aqui, só que o saldo do investimento, está vendo que ele está até subindo um pouquinho, está praticamente estável, quer dizer que a rentabilidade do investimento, você está tirando. Aquele montante está lá e você está tirando só o rendimento, então ele nunca vai acabar. Se eu for rodando a planilha aqui, vai valorizar um pouquinho. Poderia até aumentar um pouquinho a retirada, alguma coisa no futuro, mas a ideia é mais ou menos você manter estável. Por que isso é importante? Existem duas formas de fazer esse raciocínio, que é uma forma que você vai montando um capital e depois quando você resolve usar o capital, tem essa forma que eu estou mostrando aqui, em que você pega só o rendimento e tem uma outra possibilidade que você, além do rendimento, você começa a pegar uma parte do capital. Então aquele valor total, esse valor da tabela aqui, ele começa a reduzir. Você faz uma estimativa da sua vida. Eu imagino que eu vou viver até os 80 anos. Então faz um cálculo, você pega a sua rentabilidade e uma parte daquele montante até que em 80, 85 anos ali, esse valor vai zerar. Qual que é o risco disso? Existem alguns casos, eu deixei até aberto aqui, que tem um caso famoso no Brasil, um cara que chamava Jorge Guinle. Ele era da família dos proprietários do Copacabana Palace e no final da sua vida ele estava morando de favor lá no Copacabana, porque ele ficou sem dinheiro nenhum. Até eu achei aqui na super interessante, estava procurando, achei uma entrevista dele, que ele fala exatamente isso. Achei que fosse morrer com 75 anos e estou com 87, calculei mal e gastei tudo antes da hora. Então esse é um risco que se corre. Você está com o capital todo lá, se você pegar só o rendimento dele, aquele capital nunca vai acabar. Se você pegar o capital e uma parte dele, aquele dinheiro vai reduzindo e uma hora vai acabar. Então, às vezes, um cálculo desse, você acha que vai viver 80 anos e chega até 90, 95, 100, aquele dinheiro acaba e você não vai ter mais de onde tirar. Então, um cálculo bem prudente é que você pense só em retirar a parte da rentabilidade e não a parte do capital total mesmo. Essa tabela aqui eu vou colocar ela no vídeo depois, na edição, para ficar fácil de vocês verem. Mas aqui são essas diversas simulações que eu fiz. Então, vocês veem aqui, normalmente, uma recomendação que em vários livros vocês vão encontrar isso, que é guardar entre 20% e 30% do salário. Por quê? Porque se vocês pegarem uma rentabilidade entre 4% e 5%, que é um valor bem razoável, vocês vão ver que vai dar 34, 32 anos, 26, você vai ter alguma coisa por aqui. Então, ao longo da sua carreira de trabalho, se você investir junto com isso, se você criar esse hábito de poupar 20% ou 30% do seu salário, você vai conseguir ter, além do INSS, praticamente aquele mesmo valor que você gastava mensalmente com os rendimentos do seu investimento. Então, é por isso que esses livros chegam mais ou menos em 20%, 30% do seu salário. Lógico que se você conseguir aportar valores maiores, você vai encurtar bem esse tempo aqui, você consegue parar de trabalhar antes. E uma coisa que vocês podem questionar é com relação à inflação. Fala, Breno, mas você não considerou a inflação aqui? Os gastos vão aumentar ao longo do tempo. De fato vão, só que o seu aporte também tende a aumentar, porque o seu salário hoje é
ano que vem você vai ter um aumento de salário para compensar a inflação, no outro ano também, no outro ano também. Então o seu aporte tende a crescer junto com o seu gasto. E o seu saldo, como eu falei, isso aqui é acima da inflação. Então essa rentabilidade que eu estou pensando aqui já é só acima da inflação. Se eu quisesse, eu até deixei uma planilha feita aqui também, considerando o IPCA, só para mostrar para vocês. Então eu deixei aquele mesmo cálculo que estava ali atrás, no juros real de 4%, eu coloquei o IPCA de 4%, que é o centro da meta do Brasil hoje, coloquei o mesmo salário de 5 mil e que poupa 50%. Vocês vão ver que o aporte aqui, então eu passei a considerar que o aporte aumenta junto com a inflação. Então no primeiro ano você vai aportar 30 mil, no segundo você vai aportar 31.200, no terceiro 32.450 e assim você vai aumentando. E o seu saldo aqui, a rentabilidade, além do juros real, ela tem a rentabilidade da inflação. Então é uma coisa que vai aumentando mais exponencialmente, só que não é um ganho real. Você tem 4% de ganho real, mas esse de inflação não é um ganho real. É um ganho que vai vir compensar o aumento dos seus gastos. Então se vocês vierem na planilha que vocês separarem, aqui os gastos também estão aumentando continuamente. Só que nesse mesmo caso que é o que eu tinha feito, mostrei no outro ali, pode olhar que o saldo também continua aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que nesse caso aqui ele não está aumentando, ele só está corrigindo pela inflação. Vamos pegar, por exemplo, aqui na hora que a gente parou de trabalhar, estava com um saldo de 1.656.000, ok? Se eu só corrigir esse valor aqui, vou colocar pela inflação, deixa eu travar ela aqui, e vou arrastar isso até o final, só para vocês terem ideia do resultado final. Pode olhar que o valor aqui é muito próximo a isso. Então, esse aumento que vocês estão vendo aqui não é um aumento propriamente, é só uma compensação da inflação. E aqui você está tendo um aumento de gastos também em função da inflação. Então, no começo você vai gastar 65 mil, 10 anos depois provavelmente você vai estar gastando coisa de 97 mil, mais 10 anos depois 144 mil. Só que isso não é um aumento real, é só um aumento em função da inflação. Então, tanto faz, se eu quiser fazer essa planilha considerando a inflação, eu tenho que colocar a inflação no aporte, eu tenho que colocar a inflação no gasto e eu tenho que colocar a inflação na rentabilidade do meu investimento. Então, tanto faz, o resultado vocês vão ver que é o mesmo. Aqui eu não coloquei inflação em nada para ficar mais fácil de analisar, que aqui fica mais simples de vocês verem que esse valor está mais ou menos constante. Quer dizer que a retirada aqui não está impactando. Por que esses dois valores ficaram em branco? Porque eu fiz essa planilha até 60 anos, considerando que um limite que você vai manter fazendo investimentos é ao longo de 60 anos. Então, quer dizer que dentro de 60 anos, você não consegue parar de trabalhar só com um aporte de 10%, uma rentabilidade dessa. Não quer dizer que isso seja ruim, que você não deva guardar 10%. Muito pelo contrário, se você tiver como guardar 10%, guarde. Porque isso aqui é pensando em parar de trabalhar. Isso aqui, se você colocar 10%, com certeza vai complementar muito bem a sua renda no caso de uma aposentadoria pelo INSS. Com relação ao valor de salário aqui, porque às vezes critica e fala, 5 mil é um valor muito alto. Qualquer valor que eu colocar aqui, a resposta é a mesma, porque é proporcional. Porque se a pessoa ganha, vamos supor, R$2.000, poupa 50% e utiliza 50%, você vai ver que no final ela vai ter 307 mil, aporta 12 mil por ano, gasta depois 12 mil por ano e o valor permanece mais ou menos constante. O resultado é o mesmo. Se a pessoa guarda 30%, por exemplo, deixa eu pegar aqui na tabela, 30% são 32. Vou pôr aqui em 32 para vocês verem. Repara que a pessoa guardava 7.200, mas depois quando ela começa a usufruir, vai poder usufruir de 16.800. E o valor aqui não vai reduzir, igual eu falei para vocês. Vai ter uma subida pequena, porque eu não quis fazer esse cálculo mês a mês para não ficar uma planilha muito longa e não faz sentido eu ficar mostrando esses resultados para você. Você vai poupar 16 anos e 3 meses. Não faz muito sentido ficar entrando nesses detalhes, sendo que você pode ter uma variação disso aqui, você pode ter uma variação aqui. Então são números maiores, são anos, na ordem de 30 anos. Então por volta de 30, 32 anos, uma pessoa que poupa 30% e utiliza 70%, vai conseguir complementar sua renda exatamente com o mesmo gasto que ela tem hoje, com o gasto que ela tem na ativa, digamos assim. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, essa planilha aqui, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!